Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e hoje nós vamos reagir à história da Rafaele. Bom, a Rafaele bombou nesses últimos dias no TikTok porque ela veio contar que ela conseguiu esconder a gravidez dela, não 1, 2 ou 3 meses, mas os 9 meses de gestação. E eu fiquei me perguntando, né, como que alguém consegue esconder uma gravidez por 9 meses? Pelo menos eu não consegui, né? No comecinho ainda vai lá e tal, mas por 9 meses eu acho complicado. Bom, nós vamos reagir à medida que a gente for vendo o vídeo dela, para a gente poder entender de fato também o que que fez essa menina de repente querer esconder essa gravidez por tanto tempo, né? Vamos embora comigo? Vamos ver hoje a história da Rafa. Eu vim contar como que foi que eu escondi a minha gravidez por 9 meses, como eu tive minha filha em casa. Eu nem sei se esse vídeo vai chegar, porque o TikTok não tá entregando mais nada, mas tudo bem. Eu vou contar pra Entregou, vocês como é Rafa. que foi. Eu tô no serviço, então eu tive que botar um filtro aqui porque eu tô horrível. Vou começar que quando eu engravidei eu tinha só 15 anos, eu tinha acabado de fazer 15 anos, não fazia nem um mês que eu tinha feito 15 anos. Eu faço aniversário dia 17 de fevereiro e eu engravidei dia 5 de março. Então não fazia nem um mês, né? E a minha relação com os meus pais não era muito boa. Eu nunca tive muita liberdade com eles, então eu fazia tudo que eu fazia escondido. Não recomendo, tá? Hoje em dia eu tenho uma boa relação com os meus pais, mas eu sempre tive uma relação bem ruim com eles. Até os meus 16 anos ali foi bem difícil a nossa relação. Minha família é disfuncional, eu sou a única filha mulher do meu pai, então ele sempre foi muito chato comigo, muito rígido. Mas tudo bem, são coisas da vida, né? Meu pai quer que sua filha engravide nova, então ele sempre meteu muito terror psicológico na minha cabeça, sempre falou que se eu engravidasse eu botaria pra fora de casa, ou coisa de pai, gente, tá tudo bem, eu não tô aqui pra me vitimizar, eu sei o que eu fiz foi errado, mas eu não tinha liberdade com os meus pais, eu nunca tive nenhuma conversa sobre anticoncepcional, sobre pílula do dia seguinte, nada, eu nunca tive nenhum tipo de conversa com os meus pais em relação a isso. Tudo que eu aprendi sozinha. Quando eu engravidei, como foi a minha primeira vez, eu não sabia muita coisa, eu não sabia nem sobre a pílula do dia seguinte, eu não sabia a diferença de uma pílula do dia seguinte para um anticoncepcional. Porque se eu soubesse, obviamente, eu teria tomado uma pílula do dia seguinte. Eu era tão leiga nesse assunto que quando eu engravidei, eu achei que por não ter sido dentro, que não foi dentro, tá? Eu não poderia engravidar, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Mas eu achei que por não ter sido dentro, eu nem ia engravidar, não ia dar nada. Enfim, e como foi minha primeira vez, foi muito péssimo, foi muito traumatizante. Então eu só queria esquecer aquele dia. Eu conheci o pai da minha filha pela internet, no Facebook, na época do Facebook, a gente trocava meme. Não foi uma experiência boa pra mim, acredito que nem pra ele. Na época, eu matei aula pra ir ver ele, porque eu não tinha liberdade de sair, nada do tipo. Eu sempre era da escola pra casa, casa pra escola, então eu fazia muitas coisas escondidas dos meus pais. Não me orgulho disso, mas eu não tinha liberdade com eles, então acabava sendo uma consequência da nossa relação. Quando eu engravidei, eu fui na casa do pai da minha filha, a gente acabou ficando, nem era pra acontecer nada, mas acabou rolando. Como eu falei pra vocês, eu não imaginava, né, que eu poderia engravidar, porque como não fui dentro, eu pensei, óbvio que eu poderia ter usado camisinha, mas a gente é nova, a gente não pensa nas consequências, né? Então eu também era bem tolinha, então foi né? Enfim, logo depois que eu fiquei com o pai da minha filha, a gente não conversou muito, foi cada um seguir sua vida, e em seguida entrou a pandemia. Então eu comecei né? 2 semanas depois já entrou a pandemia. E foi onde comecei a ficar em casa totalmente. Bom, assim, eu quero parar só um minuto, porque primeiro eu quero falar com vocês, né, sobre isso que ela fala, que ela tinha acabado de fazer 15 anos, tinha pouquíssimos dias que ela tinha feito 15 anos, e aí ela foi conhecer o garoto, que era um menino que ela tava trocando meme e tal, e que aí ela achou que não ia dar nada, né, porque ele não espirrou dentro e tá tudo bem. E, gente, assim,
Eu não sei quantas e quantas vezes eu tive relato de meninas, né, de alunas minhas, de alunas de outras professoras, que a gente sabia que tinha engravidado, assim, porque acredita em um monte de contos, sabe? Acredita em muitas coisas que não são verdades. Tem menina que acredita que na primeira vez não engravida. Gente, engravida, tá? Você só precisa até mesmo de uma vez para você conseguir engravidar, né? Então, assim, acredita que na primeira vez não engravida. Pode engravidar sim. Tem meninas que... Meninos que não sabem colocar o preservativo, entende? Coloca e acha que tá certo e tá colocando errado. E por ela estar fazendo 15 anos é ainda mais complicado, porque esses temas mais sensíveis de fato, eles chegam na escola, geralmente não é, né, no nono ano, pelo menos com os meus alunos, eu até trabalhei alunos do nono ano, que eu trabalhava temas mais sensíveis de sexualidade. E olha que eu sou professora de português, mas eu abri esse espaço para a gente poder conversar. Mas não é o mais usual, né? Essas aulas, elas pertencem mais à biologia. Biologia vai estar dentro do ensino médio. Então, é imprescindível que o nosso papel de pai, de mãe, seja de orientador também, seja de ter tranquilidade para conversar com o filho e de não achar que isso é o fim do mundo. Conversar com o seu filho não pode ser o fim do mundo. Falar sobre experiências sexuais com o seu adolescente não pode ser o fim do mundo, né? E é muito complicado. Tem muito pai, tem muita mãe que tem muita dificuldade. E se quem está me vendo do outro lado é você que é um adolescente, se você é um adolescente e tá cheio de curiosidade e não dá para perguntar de repente para o pai ou para a mãe, procura teu irmão mais velho para conversar, procura um primo que seja legal, uma tia, um tio. A gente sempre tem alguém que a gente mapeia e pensa, bom, com essa pessoa eu posso conversar. E assim, mas procura alguém que seja não 1 ano ou 2 mais velho que você, alguém que já tem um pouco mais experiência de vida que possa te orientar de fato, né? Para a Rafa ainda teve esse agravante que por ser o início ali da pandemia, né? Ela logo foi para casa. A gente sabe que essa questão da pandemia, ela chega no Brasil em março de 2020, que é justamente quando ela engravida, né? Ela engravida em 5 de março e 2 semanas depois a gente tem o início desse período aqui. Então, se eu já antes eu já não saía, depois da pandemia mesmo que eu não saía pra nada. E aí eu ficava com os meus pais 24 horas em casa, então nossa relação já não era boa, ela deu uma piorada. Tem medo do pai, tem medo da mãe. Então... aí acabou que a gente começou a ter mais conversas e eu comecei a ficar mais apavorada ainda, porque a minha mãe falava, meu pai falava, meu pai principalmente falava, sempre falou que se eu engravidasse ia acontecer tal coisa, me botaria pra fora de casa, enfim, essas coisas de pai. E como eu fiquei muito apavorada, né, fiquei muito preocupada com o que os outros iam fazer, então era uma coisa que eu tinha comigo já. Deu uns 2 meses, a minha menstruação, ela vinha uma sujeirinha só, mas eu nem me importei. Eu só achava estranho que ela, tipo, descia todo dia 26 e do nada ela parou de descer, no dia 26. Mas eu nem me importei. Também é uma coisa chegou, que deu uns 2 meses, ela parou de vir totalmente. Idade, né? Aí eu me preocupei, isso foi na pandemia. Eu lembro que eu peguei, eu tinha R$8 guardado. Eu fui até a farmácia escondido dos meus pais, comprei um teste de gravidez, levei o teste de gravidez pra casa dentro da minha roupa, apavorada, morrendo de medo da minha mãe descobrir. Eu fui no banheiro lá dos fundos da minha casa, que tinha um banheiro que, tipo, no último cômodo lá embaixo, tipo uma área que tinha lá embaixo, e fiz o teste. Assim que eu fiz o teste, já deu positivo, mas deu um positivo bem fraquinho. Deu um risquinho, tipo um rosinha bem clarinho mesmo. Na mesma hora eu já mandei foto pro pai da minha filha, falei pra ele.
Ele reagiu como qualquer jovem reagiria, né? Não sei, qualquer jovem não, né? Mas, tipo, de uma forma negativa, falou que não queria. Eu também não falei que eu também não queria. Falou que era pra mim tomar um chá, alguma coisa. Aí, tipo, acabou que ficou por isso. Eu falei Não que tem ia dar chá meu que jeito resolve. e a gente nunca mais conversou depois disso. O que eu fiz? Na minha cabeça, depois que eu descobri, parece que deu um giro. Principalmente depois que eu contei pra ele, ele falou que era pra mentir. Eu excluí ele de todas as minhas redes sociais e falei, vou seguir como se nada tivesse acontecendo. Foi isso que eu fiz. Na minha cabeça não tinha gravidez nenhuma. Eu fingia que não tinha nenhum bebê crescendo na minha barriga e foi assim que eu segui os 9 meses. Mas o que eu fazia? O meu pai, depois de uns 3, 4 meses, ele começou a desconfiar porque eu tava muito enjoada com tudo e vomitava escondido. Então ele sempre fazia eu levantar minha blusa, conferia minha barriga, pedia pra minha mãe olhar o que eu fazia? Eu pegava às vezes tinta, batom, riscava absorvente, encharcava de tinta guache, tipo, deixava ele o mais parecido possível, enrolava, porque tipo, a minha mãe não ia abrir. Eu achava, né, que ela não ia abrir. Eu sabia que ela não ia abrir o olhar, mas eu sabia que quando a gente menstrua muito, fica atrás, dá pra ver, né? Fica muito cheio. Então o que eu fazia? Eu deixava ele bem encharcado e enrolava. Então eu botava ali conscientemente no lixeiro pro meu pai não desconfiar, porque ele tipo, começou a achar estranho que eu não tava mais pedindo dinheiro pra comprar absorvente, essas coisas, sabe? Enfim. Aí ele sempre fazia eu levantar minha blusa pra ver minha barriga. Ver como é Vai que só tava. no baculejo. Era uma loucura e eu já ficava nervosa, mas como eu não tinha barriga assim, tipo assim, eu engordei bastante, engordei mais de 10 quilos na minha gravidez. Só que eu sempre fui gordinha. Então a minha mãe achava que era por causa da pandemia que eu tava engordando, como muita gente engordou na pandemia. Então ela não ligava. A minha barriga ela não ficou dura de grávida e eu sentia muito a minha filha bem aqui nessa parte, sabe, da lateral. Eu sentia muito ela chutar aqui, muito mesmo. Mas a minha barriga em si aqui não ficou dura. Essa pochetezinha que a gente tem aqui perto, não ficou dura, nada. Mas aqui eu sentia muito ela e sentia aqui mais duro. Mas o restante da barriga tava normal, juro pra vocês. Não tinha nada duro ali, tava normal. Eu usava muita calça jeans apertada pra esconder o máximo que podia de pochetezinha, qualquer coisa, porque, né? Eu também tive muita estria na minha barriga ficou devastada de estria e eu não entendo até hoje porque eu não tive barriga, mas tudo bem. O meu corpo, ele mudou muito, eu tinha muita coxa, meu pé encheu bastante, meu braço ficou o dobro do tamanho que ele já é grande normalmente. Mas o meu rosto, meu nariz inchou, mas a minha barriga em si não tinha muita coisa. Eu comecei a me escondia constantemente das pessoas, né? Como era na pandemia, eu já não saía muito, então, tipo, rede social mesmo, eu nem aparecia. Eu usava muito moletom, isso em pleno outubro, novembro, um calorão absurdo. Já eu de moletom, calça jeans, sempre. Eu tenho foto aqui, eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem como que eu ficava. Basicamente foi o meu uniforme da gestação. Ali pela foto é uma menina, né, uma mulher que tá um pouquinho mais cheinha e tal, e pandemia realmente todo mundo engordou, muita gente ganhou peso, né, todo mundo é demais, mas muita gente ganhou peso, e é preciso que a gente faça algumas considerações, né, a primeira é que era a primeira gravidez dela. Então, na primeira gravidez da gente, os músculos estão todos ali fechadinhos, tá todo mundo ali durinho e tal. Então, às vezes, a sua barriga ela não cresce tanto, né? Eu me lembro que do meu primeiro filho, eu não tinha quase barriga nenhuma até o sétimo mês, sétimo, oitavo mês. Então, no oitavo mês, um belo dia eu acordei e eu tinha um barrigão, né? E eu lembro que eu fazia faculdade e eu tinha uma amiga que falava assim que eu tinha uma barriguinha de ovo de Páscoa, pra vocês terem uma noção do tanto que era uma barriga pequenininha mesmo, uma barriga muito pequenininha. Primeiro que eu era muito magrinha, né? E depois que tava ali começando aquele processo, todos os músculos estavam muito bem fechados, né? Então depois é que
acontece esse laceamento, né? Vamos colocar assim, esse laceamento. Eu achei muito engraçado e um pouco inusitado ela falar que o pai dela pedia para a mãe ver, né? Pelo que ela fala ali, parece que o pai dela pedia para a mãe ver o pepeco dela. Eu não entendi isso. Sinceramente, essa parte eu não consegui entender de jeito nenhum, sabe? E aí a gente tá vendo uma menina, né? Mais gordinha e tal. Mas nada demais, olha lá. Novamente a gente vê o corpinho dela, né? Uma menina mais gordinha. Realmente, nada demais. Aí, assim, né? Todo mundo quer saber aí como é que foi esse parto e como é que foi o pai e a mãe e como que aconteceu tudo. E ela colocou aqui, né? Queremos saber tudo. Que loucura, que loucura. Da questão do parto. Conta tudo, Eu Rafa. peguei, a minha cunhada ligou pra ambulância, eu embarquei na ambulância, os paramédicos me examinaram na ambulância, disseram que estava tudo certo comigo, estava tudo certo com a minha pequena. Eu sei o risco que a gente correu, eles falaram, o próprio paramédico falou pra mim que foi um perigo, que eu fiz, que foi um risco, mas enfim, no final deu tudo certo essa questão do parto, graças a Deus. Eu vou deixar a foto, vou botar aqui a foto de quando a minha filha nasceu. Eu tinha uma amiga e a gente era muito próxima na época. Eu não via ela muito porque ela morava longe e como tava na pandemia, então a gente mesmo que a gente não se via. Mas ela sabia, eu contei pra ela, desabafei com ela, só que ela não tinha dimensão nem de quanto tempo eu tava, porque nem eu sabia, no pré-natal não tinha nada, absolutamente nada. Então ela achava que eu era louca e que uma hora eu ia contar, mas não foi o que aconteceu. Então eu peguei e avisei pra ela que a minha filha estava nascendo, falei, acho que agora vai nascer. E quando ela nasceu, eu só simplesmente mandei foto pra ela, por isso que eu tenho a foto até hoje do parto e da minha filha ali, né, na cama. Eu cortei o cordão umbilical, eu não sabia da questão da placenta, não tinha ideia que tinha que parir a placenta também, então eu só comecei a sentir um peso, eu peguei e fiz uma forcinha de nada, a placenta saiu, caiu. Quando a placenta caiu, a minha filha estava no colo, quase foi junto assim, porque eu não sabia. Aí foi onde eu peguei uma tesoura e cortei pela metade. Não cortei no primeirinho ali, mas eu cortei pela metade a placenta. Então minha filha ainda ficou enrolada no cordão umbilical, por bem, porque eu cortei pela metade. Aí quando eu cortei, eu botei ela enrolada na toalha, em cima da cama, minha cunhada chegou, tomei um banho gelado, que eu acho que não pode, mas eu tomei um banho gelado, pra tirar um pouco do sangue, me enrolei num roupão assim, pelada mesmo, e a ambulância chegou. Aí a ambulância me levou, logo depois que a ambulância me levou, chegou meus parentes tudo, né, meus irmãos. Por acaso, tá, porque eles ainda não sabiam, chegou meu irmão, o marido da minha cunhada, porque ela ligou pra ele. Aí meu irmão, quando chegou, ligou pra minha mãe, falou que minha mãe precisava ir pro hospital, que eu não tava bem, que tinha acontecido uma coisa, mas o meu irmão não queria falar o que era, pra não assustar minha mãe, obviamente, né, porque ela tava longe, ela ia ter que vir dirigindo. Mas a minha mãe achou estranho porque a minha irmã falou que eu ia pro Carmela, que é uma maternidade aqui de Floripa, quem conhece sabe. E aí ela falou, como assim? É uma dor de dente e ela tem que ir pro Carmela. Então meu irmão abriu o jogo, né? Falou que eu tinha parido uma criança. Minha mãe ficou super nervosa, ficou sem saber o que fazer. E meu pai notou que ela começou a ficar nervosa. E aí começou a questionar muito ela, porque ela pegou e falou que eles tinham que ir embora, que eu tava passando mal. E minha mãe começou a questionar meu pai começou a questionar ela sobre o que estava acontecendo, por que ela estava nervosa, porque ela não estava conseguindo dirigir direito, se tremendo. E aí minha mãe falou, né, acabou abrindo o jogo pro meu pai no meio do caminho. E aí ela fala pra mim que ele meio que surtou dentro do carro, né, que ele falava que era culpa dela, que ele sabia, porque ele foi a única pessoa que desconfiou, que a minha mãe devia ter cuidado mais de mim, enfim, ele meteu a boca nela, coisa que a gente precisava que ele ia fazer. E em vez deles irem pra casa, eles foram direto pro hospital, porque era caminho e eu já tava na ambulância. Então eles foram direto pra maternidade. Então assim que eu desci da ambulância, meu pai já tava ali na porta da maternidade, me esperando com a minha mãe. Minha mãe tava em prantos, o meu pai, ele não postava nenhuma reação, porque meu pai é meio chuco. Então ele só olhava pra minha cara e falava que sabia. Falava assim, eu sabia. Eu só sabia chorar.
chorar porque eu via a decepção nos olhos dele, então eu fiquei igual uma manteiga vestida, tinha acabado de parir uma criança, eu só sabia chorar. E ali eu ainda não tinha tido nenhum contato com a minha filha, eu peguei ela no colo e aí quando eu fui pra ambulância, eles botaram ela no meio das minhas pernas, deitada na maca, e ela foi ali, e eu ainda não tinha pegado ela no colo, olhado pra ela, visto que era, né, eu sabia que era uma menina que tinha me falado, mas eu não tinha tido aquela, né, aquele toque. Quando eu fui, eu tive a laceração, então quando eu fui pra dentro, a minha mãe, ela tava em choque, ela só soube chorar, ela não falou nada comigo, ela tava em choque. O meu pai, ele olhou comigo, falou comigo ali na porta da maternidade e depois não falou nada. Mas eu tenho um áudio que eu quero muito achar esse áudio, eu vou trazer pra vocês, que ele me mandou quando eu tava na maternidade, que foi muito importante esse áudio pra mim, que eu até me emociono quando eu falo, porque ele foi uma das principais pessoas que mais me assustaram, né? Porque eu tive muito medo, por isso que eu escondi, que foi ele falando que ele ia me apoiar, que ele ia me amar de qualquer jeito. A minha família, meus pais, meu pai, né, questionou, falou que se eu não quisesse ter esse filho, eu não era obrigado, que eu poderia entregar a adoção. Mas isso ele não tinha tido nenhum contato com a minha filha ainda. Ele só falou que poderia ser uma escolha minha, mas obviamente eu falei que não, né? Minha mãe falou também que não, que tava tudo bem, que a gente ia dar um jeito. A minha mãe, ela não conseguia nem fazer minha ficha do hospital. Quem fez a minha ficha foi a minha cunhada. Quem ficou comigo no hospital esses dias todos foi a minha ex-cunhada, né? Minha cunhada, minha ex-cunhada. Ela que ficou comigo esses dias todos no hospital, porque a minha mãe estava sem condições. Mas a minha mãe e minha outra cunhada, no mesmo dia, já foram atrás de roupa, já foram atrás de um monte de coisa. Compraram roupa pra mim, compraram roupa pra minha filha. E a gente ganhou muita coisa de doação, muita coisa mesmo. E minha mãe já mobilizou minha família, já ligou pra todo mundo, falando o que tinha acontecido, né? A minha prima conta até hoje, que eu lembro que foi do nada, que recebeu a minha tia, meu pai ligou pra minha tia pra contar o que estava acontecendo. E de repente a família toda já estava sabendo, todo mundo já estava sabendo, sem entender nada. Do nada a Rafaela parece com uma criança. Eu fiquei internada, eu e minha filha, pra fazer os exames tudo certinho, mas tava tudo perfeito, foi tudo perfeito, tá? O parto, a minha filha nasceu perfeita, foi tudo certo, gente, graças a Deus. E graças a Deus, a minha filha veio com saúde, ela veio com 49 centímetros, pesando 3 quilos 265, tá? Nasceu bem gordinha, bem saudável, graças a Deus. Eu vou deixar algumas fotos aqui de quando ela nasceu, quando lá em casa, na maternidade, pra vocês verem que eu não tô mentindo, que não é fique, essa é a história da minha vida, tá? Essa história minha, essa história da minha filha. Não me orgulho, porque eu sei o quanto eu errei, mas quando tudo isso aconteceu, gente, eu era muito nova, eu tinha muito medo. Meu principal coisa nesses 9 meses foi o pavor, foi o medo. Eu me sentia muito sozinha, eu desenvolvi ataque de pânico, crise de ansiedade. E tudo isso eu me curei sozinha, né? Eu me acalmava sozinha, porque eu não tinha quem contar. Então, toda noite antes de dormir, que eu passava aquele pavor, que me dava a falta de ar, aquela sensação que eu ia morrer, eu conseguia me acalmar sozinha. Sozinha não, né? Com a minha filha na minha barriga. E Deus, principalmente, porque tudo na vida tem um propósito. Acredito que minha filha deve ter um propósito muito lindo nessa vida, porque tudo que ela passou, tudo que eu passei, e ela vem perfeita, com saúde. Vou deixar as fotos aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo, que não preciso de engajamento. Essa é a história da minha vida. Ela não passou as fotos no vídeo, tá? Ela colocou as fotos lá no TikTok dela, então para ver é só entrar lá, Rafaele Rodrigues, e acha facinho e tal, e lá tem as fotos da bebê hoje, né, que já tá uma meninona linda, super saudável. Ela também colocou, assim, um comentário que ela esqueceu de contar, mas quando saiu do hospital, o pai dela ainda ficou 5 dias sem falar com ela, evitando qualquer tipo de contato, e com a filha. Mas depois ele melhorou e hoje em dia ela é o xodó dele, né? E a bebê é o xodó dele, então hoje ele é um super avô. Deu tudo certo, mas é uma grande loucura.
não é recomendado, ela não recomenda, eu não recomendo, não se recomenda tentar esconder uma gravidez. Ela não fez o pré-natal, ela não fez nenhum acompanhamento, podia ter dado tudo muito errado, podia ter dado muita merda de verdade, mas assim, ela teve muita sorte, deu tudo certo, a bebê veio com saúde, a bebê veio perfeita, né, acho que é o grande susto que se tem numa hora dessa. E assim, gente, o recado que fica desse vídeo, né? Porque fica algum recado. O recado é: ainda que você tenha medo, fale. Ainda que você tenha medo, converse. O medo é um motivador perigoso na vida da gente. Muitas vezes a gente faz coisas terríveis por medo. Então, assim, enfrenta seu medo. Por mais perigoso que seja, porque tudo isso podia ter dado muito errado. Um parto não é uma coisa corriqueira, né? Eu fico feliz de saber que ela tá bem, que a bebê tá bem, que tudo deu certo, pelas as outras histórias que ela conta. A neném tem convívio com o pai, tem convívio com a avó paterna. Então, tudo se resolveu, né? Mas podia ter tudo dado errado. Então, assim, fica o nosso alerta aí, por favor, não pelo medo se engane, tá bom? Eu fico por aqui. Um grande beijo para você que me assistiu. Curte, compartilha, coloca um comentário aqui para eu saber que você ficou até o final do vídeo e fica todo mundo com Deus. Tchau!